1964 a 1985, o Brasil foi governado pela ditadura. O período foi marcado por militares no poder, censuras, manifestações e também por torturas. Um dos maiores legados desses anos está na memória daqueles que foram à luta. Leslie Belloc militou durante a ditadura e hoje é professora de economia da PUC São Paulo. Diante de sua história, as estudantes de jornalismo Mariana Luísa e Ana Flávia Soares fizeram um documentário que retratou as memórias da ex-militante. Confira! Foi um trabalho da disciplina de videojornalismo do professor Cripa, do segundo ano de jornalismo, e a gente tinha que fazer um mini documentário do estilo Projeto Memória, e a gente tinha que fazer de um personagem que a gente achasse uma história legal, bacana. Por ela ser uma professora da PUC, seria uma forma mais fácil de a gente entrar em contato. E logo que a gente falou, ela topou, aceitou fazer o trabalho numa boa, então não teve muito erro. Acho que um dos diferenciais desse trabalho, que foi o trabalho que me marcou mais até agora durante o meu curso, foi justamente a história dela, e a gente se envolveu muito. É uma história muito legal e conforme a gente ia fazendo o trabalho, a gente esquecia que era um trabalho e deixava se levar pela emoção. Assim, era como se fosse uma militante da ditadura contando uma história pra gente, sem ser necessariamente para um trabalho da faculdade. Se eu ouvir uma pessoa que estava lá, que foi torturada, que contou como foi, o que ela sentiu na pele é muito diferente, é uma coisa que emociona muito mais. E foi um trabalho que, assim, depois que ficou pronto, eu quis mostrar para todo mundo, até de fora da PUC, porque realmente a história é muito legal. E mostrar a história dela para os amigos, para os familiares, acho que foi uma experiência melhor do que ter que mostrar para o professor. Não era você que tinha que provar que era inocente, não eles que tinham que provar que você era subversivo e fazia um mal enorme a esse país. Era difícil você ficar neutro, ou você era a favor ou você contra. Era um clima total de insegurança. O clima era estar ali. As histórias, para existirem, precisam ser contadas. Bem, eu venho de uma família com 6 irmãos, grande, né? Interior ainda nessa época era assim, lá em Monte Aprazível, uma cidadezinha pertinho de São José do Rio Preto. E nunca tinha vindo para São Paulo. E quando eu terminei o que era o colégio, que vocês chamam hoje de ensino médio, aí resolvi vir estudar em São Paulo. Para meu pai já bastava, já estava muito bom, porque eu formei professora primária, né? E para ele bastava que você se tornasse professora primária, casasse, tivesse filhos, né? E morrer feliz para sempre. Bem, mas disse para ele, não, eu vou para São Paulo e vou fazer a universidade. É claro que só fiz essa empreitada porque tinha um irmão aqui, que fazia poli já, morava no CRUSP. Então, obviamente, ele foi com a ajuda dele que eu cheguei até São Paulo. Aí cheguei e fui para o CRUSP. E como vários outros colegas, o CRUSP tinha vários prédios construídos, mas que eles não abriam nunca para os estudantes morarem lá. O CRUSP era um conjunto residencial que os alunos do interior moravam. Entrei na USP, não foi fácil entrar na USP na época, era como entrar na USP hoje. Saí de uma cidade do interior sem cursinho, sem nada, foi assim, foi muito bom, e digo isso porque depois eu fui expulsa. E logo vem o maravilhoso ano de 68. Foi maravilhoso porque foi um ano onde muita coisa aconteceu as portas se abriram para todos nós, não é isso? Foi onde você alarga a tua cabeça, é onde você descobre um monte de coisa. E foi não só no Brasil, mas no mundo todo. Maio, na França, foi famoso antes. O famoso Woodstock nos Estados Unidos, o mundo todo em polvorosa e sobretudo a juventude. Mas foi aí que me engajei completamente no movimento estudantil. Até porque, pra gente, a época
A briga enorme era contra o Mecuzade, que era uma intervenção que, de alguma forma, certos acordos, né, que o governo americano, no sentido de dar prioridade aos cursos técnicos, em prejuízo da universidade, sobretudo da universidade pública. E realmente a luta era mesmo, né, contra toda essa opressão que aquele governo nos impunha. Era muito comum na época da ditadura você entrar numa sala de aula e você ter alguns colegas novos, não é? Como até hoje você tem. Mas o que a gente achava que eram colegas que ou ficaram com uma dependência ou saíram e vieram terminar o curso agora, enfim, você nem sempre conhece seus colegas que estão numa sala de aula. Mas aí você fica sabendo depois que eram policiais que, com o aval e a concordância da reitoria, a USP é uma instituição, não sei se até hoje espero que não, extremamente conservadora, né? Tudo isso era feito com o aval e a concordância da reitoria. Então, policiais que se matriculavam, faziam-se passar por colegas seus e eles estavam ali estritamente para te anotar. E ia anotando uma série de acusações e delações de alunos, de professores, e foi assim que depois, uma grande parte dos professores foram aposentados, na realidade caçados e expulsos também. O Fernando Henrique Florestan Fernandes, o Iane, o Singer, encabeçando uma longa lista, os melhores professores que a USP tinha, e subversivos sob a alegação de subversão. Você conhece Fernando Henrique, vocês conhecem Fernando Henrique, que perigo ele oferece à sociedade hoje? Ele era o que ele é hoje. Então, uma série de professores e depois alunos foram expulsos, né, em razão dessa delação que colegas faziam. E mais que isso, não era só em sala de aula, mas os porteiros, os funcionários da universidade, depois iam saber, todos eles, né, informantes da polícia, iam saber quando a gente foi presa, que eles tinham o DOPS e tinha os nossos documentos que fizemos com carimbo da USP, da universidade. Aí você tinha conhecimento de vários relatos e dedações que os porteiros, os funcionários menores da universidade faziam. Na universidade era isso. E o que era, por exemplo, considerado uma atividade subversiva? Se você pegasse jornais, por exemplo, como tinha alguns jornais, não só Estadão e Folha, mas jornais um pouco mais alternativos, que notícias de jornal, se você recortasse notícias de jornal e pusesse no oral, isso era uma atividade extremamente subversiva. Então, qualquer aula, livros, nós tínhamos que ler em francês, em espanhol, em inglês, porque os livros em língua portuguesa, todos proibidos. E o que eram livros subversivos? Não só desde logo Marx, mas desde Darcy Ribeiro, qualquer coisa era considerada subversivo, não se tinha, eram caçados, proibidos de se publicar. Então, se quiséssemos acesso a alguma literatura um pouco além da restritíssima que a gente tinha aqui, tinha que importar da França, Estados Unidos, Espanha, quando conseguia. Então, não se tinha livros na sala de aula, na universidade, era esse clima de dedação, de delação, né? Jornais, cotidianamente você abria os jornais para ler, tinha censores nos jornais e eles arbitrariamente, do seu critério, decidiam o que poderia ser publicado ou não. Até que ficou famoso o Estadão, quando começou, e toda vez que tinha artigo censurado ele botava uma receita, né? Então você abria o Estadão, de repente tinha uma receita de um bolo de chocolate, às vezes pelo meio, às vezes começou na primeira página, né? As coisas mais absurdas. Na sua vida cotidiana, você podia estar na sua casa, à noite, a qualquer hora, alguém batia na sua porta, era a polícia, te levava, e tinham mandado alguma coisa na mão? Não, eles podiam invadir qualquer casa, a qualquer hora, te levava,
E você podia ficar para a prisão se você estava dormindo, e se fosse à noite, você mal tinha tempo para pôr uma roupa, te levavam e você podia ficar lá um dia, uma semana, um mês, 2 anos, o tempo que eles quisessem. É difícil você ver pessoas presas, mortas, torturadas, e por quê? Qual era o grande crime? Porque fixou uma notícia de jornal no mural. Isso é uma atitude completamente... Eu tive vários colegas presos sob essa alegação, né? Na USP, dessa época, eu arriscaria dizer que talvez de 20 a 25, talvez até 30% tenham sido mortos, tenham sido exilados. É demais. É demais para você se manter neutro. Ou você era a favor ou contra. Neutro era difícil. Em 68, em dezembro, quando se publica o ato institucional número 5, que foi uma das coisas mais catastróficas, nós estávamos no CRUSP, e isso era à noite, e no meio da noite nós acordamos com barulho. Quando você sai à janela, tanques de guerra e soldados de exército cercando o CRUSP e a USP, a cidade universitária. E aí você pergunta, tinha facínoras? O que tinha para tanques de guerra e soldados cercar a universidade? Não, ali tinha professores e alunos, não é? Quando acordamos, quando vimos, já estavam completamente cercados. E aí todos que eles pegaram ali que estavam ali na universidade, aí chegaram camburões e nos levavam presos, fomos para Tiradentes. Foi a primeira vez que eu fui presa. Mas ficamos ali um dia até eles ficharem todo mundo, tirar as impressões digitais, mas a maior parte soltaram. Eu saí dali, então fichada pela polícia, e voltei a trabalhar. Eu trabalhava na época na Folha de São Paulo. E o que acontece? O meu irmão, que já era uns 3, 4 anos mais velho que eu, já estava militando. E ele aconteceu uma série de eventos ali com ele, e que um dos carros que foi usado estava em nome dele, e a polícia começa a procurar o meu irmão. Sabiam que eu era irmã dele, então começaram a me procurar. E vai daí, a essa altura se pergunta, e por que teve que fugir? Por que simplesmente não se entrega e diz, vai até a polícia e diz, não sei. Não era assim. Se eu fosse, essa possibilidade não existia, porque se eu fosse presa, seja ela absolutamente torturada, era uma situação terrível. Não é simplesmente ir lá dizer não sei, tchau, vou voltar para o meu trabalho, para minha casa. Não, já não era assim. Então, ser presa não passava, não era uma alternativa. Então eu tive que sair do trabalho, sair de tudo e ir para a clandestinidade. E nesse momento eu comecei a militância, então, numa organização na LN, onde daqueles 5 alunos nossos aqui também mortos, desaparecidos, né, 4 eram também da LN. Foi assim que eu cheguei à militância. E a prisão? Eu fiquei um tempo, eu fiquei praticamente 1 ano quase na clandestinidade. E a clandestinidade é outra experiência terrível, né? Você fica longe de todos os seus amigos, você longe de sua família, você mora em pensão, aquelas pensões terríveis, você fica se fazendo de estudante, né? Porque ninguém pode saber que você está ali, que você é procurada, porque realmente se uma dona de pensão descobrisse isso, é capaz dela me dizer para a polícia. E você fica absolutamente sozinha, porque você faz alguns pontos encontrando pessoas da organização, mas eu me lembro que sábado e domingo era um terror, porque você não via os seus companheiros e você também não via ninguém. Então é uma experiência e tanto, a clandestinidade. E eu tinha contato com o movimento estudantil, de qualquer forma, mesmo estando e trabalhava ajudando a organizar isso daí. E vários estudantes que estudavam num colégio foram presos, né, e por meio deles chegaram
até minha pessoa, porque eu tinha um ponto com eles. E num ponto, como grande parte das pessoas na militância caíam em ponto, foram presos, disseram que iam se encontrar comigo e quando eu cheguei no ponto, a polícia estava lá me esperando. Foi assim, isso foi em janeiro de 1970, às 9 horas da manhã. E foi assim que eu fui presa. De início, muita tortura. Eu fiquei quase um mês sendo torturada. De manhã, quando eu fui presa, você já vai... aquelas famosas veraneios, né? Que eles usavam e você já vai apanhando já no carro. Soco no rim, né? Nas costas, na cabeça, não sei se coronhada, soco inglês, sei lá o que. E aí eu fui presa pelo DOPS, aí vou pro DOPS e fico o dia inteiro pau de arara, vocês já ouviram falar isso, né? E só desço pra cela, isso só termina, era quase noite, bem noite, não tinha relógio, não tinha nada, mas imagina que seja umas 11 horas, meia-noite, porque eles queriam meu irmão. Então, fiquei quase um mês nessa história. No dia seguinte, cai a mulher dele porque ela foi no mesmo ponto que eu fui. Aí ficamos nós duas sendo torturadas. Eu acho que numa tortura é sempre as circunstâncias em que você cai. Tem circunstâncias que te favorecem, circunstâncias que às vezes pioram a tua situação. Mas é sempre uma questão de você tentar sobreviver sem prejudicar, sem entregar coisas da organização, companheiros, mas ficamos lá quase uma semana no DOPS, todo dia tortura, era essa desgrama, até que o Alban, ou DOI-CODE, soube que eu e ela estávamos presos no DOPS. Aí praticamente invadiram o DOPS, porque o DOPS não queria nos entregar, tinha uma concorrência entre eles, né? Quem é que vai entregar o serviço, quem é que vai ter a glória de ter conseguido, né? Pegar tal militante ou qual. Então nós fomos assim, eles invadiram o DOPS e levaram a minha cunhada para o UBAN. E na UBAN, aí fiquei lá, ficamos um tempo lá. Não me recordo exatamente, eu acho que eu fui esquecendo essas coisas até como defesa, mas lá é violenta e a tortura é muito pior, muito pior. A nossa sorte é que, então isso já tinha se passado quase uma semana, então meu irmão já tinha saído da casa e eles não encontrariam mais ele, né? Eu nunca me esqueço da sensação de alívio que eu tive quando eu fui presa, quando eu pensei, bem, eu não sei onde mora meu irmão, então eu não vou conseguir entregar ele, eu dar o endereço dele, por mais eles podem matar, de tanto bater, mas eu não vou falar, não porque eu seja uma heroína, Mulher Maravilha, mas porque eu não sei. Isso foi uma sensação de alívio extremamente grande, né? Enfim, com o tempo a pressão diminui e você sai dessa situação, né, de tortura. Depois eu fui devolvida de novo para o DOPS e depois de um certo tempo eu fui para Tiradentes, onde eu fiquei presa lá quase todo esse tempo na Tiradentes. Durante o DOPS fui presa com a presidente atual, a Dilma. Eu fiquei na mesma cela que ela, no DOPS. E depois na Tiradentes também fiquei na mesma cela que ela. Enquanto estávamos no DOPS e na UBAN, foi muito bom estar com ela, porque ela é uma pessoa muito forte também, uma mulher muito forte. Aguentou galhardamente todo esse período, então foi realmente alguém que te ajuda a atravessar essa situação, né? E depois, na Tiradentes, a pessoa eu nunca mais vi. Por aí você vê o que era uma ditadura. Eu fui presa e eles sequer se deram ao trabalho, acho que depois de muito, muito tempo decretaram uma prisão preventiva e eu fiquei quase 3 anos apenas sem qualquer julgamento, sem qualquer prova, sem qualquer acusação, nada. Eu praticamente fiquei sequestrada dentro de uma prisão, né? Sem nada. Para você ver, eu saí
depois de quase 3 anos, aí é que eu fui julgada, e quando eu fui julgada por um período menor do tempo que eu fiquei, tanto que eu tenho um crédito, né? Eu preciso descobrir que crime eu posso cometer, que tem alguns meses, porque eu tenho um crédito. Foi isso. Então, eu saí porque uma hora eles resolveram, assim como eles resolvem te prender, uma hora eles resolveram te soltar. Tinha advogado? Tinha, mas eles quase faziam pouca importância, né? Eles me disseram assim, quando na prisão, a gente não acredita que você só fez isso que você está dizendo que fez e você vai ficar aqui. E me deixaram ficar. Eu fiquei quase 3 anos lá, praticamente sequestrada. Quando quiseram soltar, me soltaram. Quando eu saí da prisão, eu saí sem dinheiro nenhum, porque aí você descobre que a USP nos expulsou a todos, assim como expulsou os professores, nos expulsou a todos os alunos, nós, né, que tínhamos tido qualquer participação em movimento estudantil. Como eu não tinha dinheiro para pagar uma escola particular, eu tive que de novo estudar, sem também ter dinheiro para fazer cursinho, e entrar na Unicamp. Bom, e entrei. E não tinha nenhum dinheiro, então nunca pude lidar com isso, né, do tipo, acho que em terapeuta, coisa e tal. E quando eu estudei, que me formei, comecei a trabalhar e tinha algum dinheiro, então talvez para cuidar disso, isso tudo já estava debaixo do tapete, né, acomodado. Então deixei isso quieto e está lá quieto até hoje. Mas, óbvio, tem certas coisas que eu não suporto aguentar choro, mesmo choro de criança, né? Porque Dorpes e Oban você só ouve grito, choro, dor, sofrimento, grito, seja de policiais ou grito de dor. Então, choro é uma coisa que me incomoda demais, até mesmo de crianças, gritos, o barulho de chave, porque toda vez que você escutava barulho de chave era porque alguém vinha abrir a cela para te levar para ser torturada. E é uma coisa horrível você ser torturada no dia seguinte, no outro, porque você sabe tudo que vai acontecer com você e a dor que é isso. Então, o barulho de chave que pronunciava a abertura da cela e a pergunta é quem é que vai subir, né, para a sala de tortura. Então é algo que é óbvio que eu não aguento ver qualquer filme, qualquer cena de tortura, te mata muito. Para mim é mais do que claro que a tortura, ninguém é herói, todo mundo cedo ou tarde encontra seu limite, portanto não se resiste porque a tortura se trata de aplicar sobre você uma dor física e não tem limite a dor física que você pode provocar em alguém, mas tem limite a sua capacidade de resistência. Eu saí, mas existia o que se chamava de mamagem. Eu não saí completamente livre. Eu toda semana eu tinha que passar, ir até a auditoria e eu tinha que assinar. Eu não podia viajar, eu não podia sair do estado, eu não podia sair de São Paulo, eu não podia sair do país. Então fiquei assim até ser anistiada. Aí vim para a PUC. Na época, junto com o Mercadante, veio uma leva da Unicamp para cá. Foi a época que o Mercadante veio para cá também. E essa época viemos, então, dar aula aqui na PUC e trabalhava em empresa, em projetos com pessoas e professores da Unicamp. Então, a despeito de ter restrições por ser caçada politicamente, consegui ir sobrevivendo porque tive, né, seja PUC, seja Unicamp, me facilitou muito. Foi engraçado, eu me lembro, hoje eu dou aula de economia política aqui na PUC e um dos textos é a leitura do Capital. Eu me lembro que a primeira vez que cheguei aqui, caramba, as pessoas, os alunos, eu vi os alunos andando com Capital ainda, assustava um pouco, você não fazia isso de jeito nenhum na ditadura, e isso para mim ainda era um pouco estranho. Politicamente, a própria história acaba mostrando que não era adequada, né? E a própria ditadura acaba caindo não por uma resistência armada que a esquerda opôs, por mais que eu acho que isso tenha contribuído de alguma forma, mas por toda a movimentação e organização política da sociedade. Então, que experiência carrego? Claro que
por mais que não me organizasse novamente depois que saísse da cadeia, não deixasse essa militância que tinha, mas obviamente você nunca a convicção que você tem pelo respeito à liberdade, à democracia, à liberdade de expressão, liberdade de opinião, isso é algo que você vai levar para o túmulo e se você já tinha essa convicção, isso vira uma segunda natureza sua, né? Acho que jamais vou conviver novamente, não é, com qualquer abuso ou qualquer agressão a esses princípios. Mas eu acho que você tem que ser uma pessoa que esses princípios de liberdade de expressão, direito inalienável de qualquer pessoa e lutar por suas convicções e o que pensa e a decência e o respeito ao outro, o respeito à diferença, isso eu acho que você não abre mão disso em nenhum instante. O Comunicantes de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!